Boa noite. Boa noite. Bem-vindos à coletiva de imprensa da Conmebol Copa América USA 2024. Estamos com o treinador da seleção da Colômbia, Néstor Lourenço. Antes de começar a coletiva, lembrem que não é permitido fazer a transmissão ao vivo nem gravação com o celular. Podem desligar o celular, por favor, ou podem colocar em silêncio, por favor. Lembrem descarregar a coletiva e para a tradução tem o código QR. Se quiserem fazer perguntas, levantarem a mão e mencionar nome e mídia, por favor. Boa noite, Licha Duran para a ESPN Colômbia, professor Lourenço. Muito obrigado por esse caminho tão bonito nessa Copa América. Parabéns, tem que ter coragem para chegar até a final. Você ontem falou de que não devíamos, a ideia era começar a nos surpreendermos, porque a Colômbia chegou para essa final. Que experiência aprendeu Néstor Lourenço depois dessa final? O que acha que os jogadores deveriam aprender e nós, os colombianos? Boa noite. Não é fácil, não? Bom, não é fácil jogar uma final, não é fácil. Os jogadores sentiram o esforço do torneio todo, jogaram 6 partidas em 21 dias. Eu vou esclarecer, todos os jogadores tinham câimbros, todos pediam sair, alguns tinham câimbros numa perna, nas duas pernas, aguentavam até que tiveram que sair em algum momento. Me perguntam por que o outro jogador teve que sair. Todo mundo saiu com um problema físico desse tipo, câimbros, esgotamento, muita carga física. Bom, a aprendizagem, eu acho que é uma experiência que nós sentimos no corpo, viver uma final, vivenciar essa experiência. Deixem ver, dos 2 finalistas já marcou uma época, não é por acaso, está marcando uma época. Antes desta época, perdeu 2 finais da Copa América e uma da Copa do Mundo. Na outra Copa do Mundo, saiu em oitavos do final, na Rússia, eu acho. Então, quer dizer que 7 anos que o Scaloni está com os muchachos, a Argentina, parabéns para eles, um processo espetacular, mas não é apenas por acaso, é uma época dessa seleção. E nós estamos apenas começando. Tomara que possamos jogar a próxima final, tomara que possamos classificar para a Copa do Mundo e não esqueçamos do passado recente. Tenho muito orgulho dos jogadores, eles deram a vida, saíram quando os músculos não aguentavam mais. Fizemos um muito bom primeiro tempo, eu acho. Tivemos uma boa partida. E depois tivemos situações também fora do normal. Esquentaram, esfriaram, esquentaram de novo. O assunto que teve no início demora 25 minutos entre os 2 tempos para os 2 times. Não estou reclamando, não, mas eu falei que isso podia ter repercussões sobre o físico. E geralmente a atenção é mais sentida pelo time que menos experiência tem nas finais. Acho que nós sentimos isso, perdemos uma parte da intensidade. E nós também queríamos colocar intensidade no jogo, mas o árbitro, no referi, não deixava. Mas isso eu deixo para a análise de vocês. Aqui, Marcos López Castillo, Rádio Universo e Rádio de Blue, do Equador. Professor, vendo isso como nós um terceiro sem partida hoje, sem estarmos comprometidos, você falou ao respeito de uma mudança das regras pelo meio tempo mais longo. Eu queria saber, você falou dos câimbros, eu queria falar sobre a prorrogação. Há partidas na Europa onde não há prorrogação. Deveria estar regularizado desde a sua perspectiva, a existência ou não, desde o futebol amateur até o mais profissional? O que acontece
é que quem decide isso, decide uma coisa para um torneio e para outro não. Onde, quando que vale para outro não. Quando as regras são para todo mundo iguais, não é que nós estamos reclamando, não é uma queixa, mas é coerência no que nós pedimos, principalmente para cuidar e salvaguardar o físico dos jogadores. 6 partidas em 21 dias é muito. Nós começamos 4 dias depois que a seleção argentina e jogamos a mesma quantidade de partidas em 4 dias menos. E nós tivemos que viajar até o oeste dos Estados Unidos, é a área mais quente. Também, todas essas viagens, às vezes nem sabíamos em que dia estávamos. E esse caminho foi muito belo. Queria agradecer aos jogadores, a comissão técnica, tem uma comissão técnica fabulosa. Eu queria agradecer a todos os auxiliares, massagistas, fisioterapeutas, os médicos, seguranças. Foram 50 dias que nós passamos juntos e eu agradeço a todo mundo porque não tivemos nenhum problema. Todo mundo sempre com um sorriso e com o sonho intacto até hoje, até o último dia, que é muito importante também. Professor, parabéns, Eugênio Salines, Rádio Biobío do Chile. Brilhante a campanha da Colômbia. Eu queria saber, bem simplesmente, o que faltou, o que você acha que poderia ter mudado essa história aqui, já que nós assistimos ao nascimento de um novo esporte hoje, com 26 minutos no meio tempo, na pausa. Eu queria saber o que você pensa dessa nova regra, o que você pediria, porque você não pediu, você pediria que isso não aconteça mais, estaríamos frente a outro esporte que não é o futebol. Bom, eu acho que temos que pedir. Eu não sou a pessoa certa para pedir isso. Isso é para outra situação, outro contexto. Enquanto a partida, eu acho que nós fizemos um muito bom primeiro tempo, saímos para vencer, para sermos protagonistas. Não tivemos a continuidade necessária de repente, mas eu acho que o físico se viu afetado. Boa noite, professor. Boa noite, professor. Marino Velasquez, Esportes e Mais. Aqui, professor, com o chapéu. Aqui, por aqui. Desculpe. De Esportes e Mais, desde Boston. Professor, quando a partida acabou, você foi para os jogadores da Colômbia para falar com eles, para empolgar eles. E agora, o que segue para a Colômbia? Para a Copa do Mundo, você vai chamar novos jogadores, você vai ter o grande colombiano na Colômbia, Falcão, ele terá a oportunidade de estar dentro da seleção? Bom, a verdade é que eu falei para eles se animarem um pouco, porque nós perdemos, mas eu não senti como uma derrota. É uma coisa estranha. Eu sinto que os jogadores saíram vencedores do torneio todo. Acho que foi a equipe que ao longo do torneio todo jogou sempre, foram protagonistas, sempre procuramos o gol. Custou ter essa continuidade na parte final da partida e algum erro fizemos, mas eu acho que os jogadores fizeram muito bom papel, eles jogaram, deixaram tudo no campo e eu falei para eles que fizemos um grande caminho. Claro que não é a mesma coisa ser primeiro que segundo, e temos tristeza, mas desde outra posição eu entendo eles, mas eu estava louco quando eu fiquei no segundo lugar, mas eu entendi eles e eu quero que eles saiam com orgulho. Eu fico muito grato desse grupo dos jogadores. Com respeito a Falcão é um jogador que está sempre em contato conosco. Se ele tem continuidade, está no nível dos jogadores que temos para a seleção. Claro que ele vai ter chances. Enquanto ele estiver jogando, ele vai ter chances. Ele tem muita categoria. Professor Sebastião Vargas, de Caracol Rádio. James, o melhor jogador do torneio. Eu queria a sua opinião a respeito e uma mensagem para os colombianos que voltamos a ter ilusão a colocar a camisa
para essa Copa e para acreditar na nossa seleção. Em relação com os colombianos, eu só quero falar obrigado. A equipe transmitiu coisas que chegaram ao coração das pessoas e nós agradecemos isso muito, agradecemos o retorno que tivemos, isso nos deixou muito felizes. A segunda pergunta era qual? O James, o que nós podemos pedir para ele? Ele jogou muitos minutos, não pensamos que ele ia poder aguentar tanto tempo assim de jogo, na sequência, na que ele vinha. Estávamos continuamente perguntando para ele como ele estava, como ele se sentia. Ele jogou até que não conseguiu mais, deu até a última energia, então parabéns para ele. Eduardo Luiz aqui para o Win Sports, ao vivo para a Colômbia toda. Professor, nós historicamente tivemos grandes jogadores e tivemos grandes equipes. Nesta Copa América, para todos, a Colômbia foi a melhor equipe. E, inclusive, para mim, não foi inferior à Argentina. E é o melhor jogador, mas temos apenas uma Copa ainda. O que faltou? E então, se para todo mundo a Colômbia era melhor, o que faltou? Por que finalmente não levamos a Copa para casa, que é a nossa história? É uma pergunta que tem uma resposta muito difícil. Como a pergunta pode ir para qualquer lugar. Eu pensei que quem fizesse o primeiro gol ia vencer. Na metade do primeiro tempo, eu falei, se nós marcamos o gol... Bom, os dois times estavam muito cansados. De repente, a Argentina mudou muito os laterais, nós ficamos com os jogadores cansados no meio campo, os 4 volantes e os atacantes. Quem fizesse o primeiro gol ia ter muita chance. E bom, dessa vez foi para a Argentina. O que faltou, não sei, não poderia dizer. Dos erros que nós cometimos existiram, todo mundo faz erros. Não tenho muito para reclamar dos jogadores, faria o mesmo, saímos para vencer no primeiro tempo, no segundo tempo, tentamos estar no campo deles, sermos protagonistas, tivemos várias finalizações e não convertimos, não marcamos o gol. Assim que foi. Professor, boa noite, Maurício Bolano, do Gol Caracol. Sempre falou que as finais, para ser segundo, você deve chegar até a final. E foi uma boa Copa para a Colômbia. Quais foram as primeiras palavras antes da estreia na Copa América e quais são as palavras que você fala hoje, depois dessa coletiva de imprensa, para os seus jogadores? E um pouco fora do contexto, uma outra pergunta. A camisa continuará? A camisa, sim, não havia a camisa, sim? Eu não vou desprezar a camisa. Hoje terminou. Mas hoje acabou bem molhada. Para os jogadores, o que eu posso falar? O primeiro dia eu falei que precisamos da entrega absoluta deles e hoje eu relembrei isso na nossa fala técnica. E que nós vínhamos pela glória, e pela glória nós precisamos de uma entrega absoluta. E isso nós tivemos, eles deram tudo, 50 dias à disposição total para o que fosse necessário. Não tivemos nenhum problema no treino, nem uma palavra demais. Uma família, realmente, uma família que não fica conforme, está todo mundo chorando porque todo mundo estava com o sonho de ter a Copa. É muita ambição, né? Mas era um sonho. Vamos continuar nesse caminho. Professor? Richard, do Olemundo.com. A minha pergunta é: a equipe da Colômbia fez um grande trabalho até agora. Se tivesse a chance, você teria algo que você gostaria de mudar da equipe ou como eles jogaram hoje ao longo do jogo? Eu não sei. Eu acredito em tudo que eu fiz. Então, de repente, eu posso ter feito alguma coisa errada, mas eu
Eu não me dou conta ainda do quais foram meus erros. Eu vou pensar, vou refletir sobre isso no futuro, não sei ainda. Não sei. Nada, não posso pensar em nada, né? Não posso pensar nada neste momento, porque nós fizemos tudo. Nós tentamos fazer sempre o melhor. Professor Lourenço, boa noite. Santiago Valência, do programa Astral Futebol da Rádio Tennessee, Estados Unidos. Eu queria parabenizar o senhor por esta excelente apresentação. Há muito tempo que a Colômbia não chegava até a final da Copa América. Eu queria saber quais são as virtudes que você considera que a seleção da Colômbia conseguiu sob a sua direção e o que você manterá para os futuros eventos. Prazer, Santiago. Eu acredito que há muitas coisas de destaque. Eu considero que a primeira que eu falei é a unidade do grupo. A mentalidade do grupo. A mentalidade. Nós vimos com esse trabalho, mas reforçamos bastante nessa Copa. E a mentalidade, quer dizer, o jogador da Colômbia, eu sei que todos os técnicos da Colômbia saíram para vencer. É um país onde o bom futebol gosta, as pessoas gostam do bom futebol ofensivo. Nós tentamos instalar aqui, além de vencer, manter ao longo do tempo, sermos regulares, faz com que as equipes possam chegar a grandes conquistas. Elevar o nível da mídia, elevar a puntagem mídia do rendimento. Eu estava falando disso, não fazer uma boa partida, outra ruim, outra mais ou menos. Termos um chão, um nível de base alto. E cada vez queremos ter um nível de base mais alto. Acho que a Colômbia conseguiu isso. Hoje jogamos contra a melhor equipe do mundo, uma equipe que marcou uma época, jogamos de igual a igual e por momentos da partida nós dominamos a partida. Estivemos à altura da final, acredito. Então, mesmo estando triste, eu gostaria de parabenizar meus jogadores. Boas noites, aqui. Boa noite. Michelle Kaufman, do Miami Herald. Boa noite. Poderia, por favor, falar sobre os problemas de segurança que existiram antes da partida? Mais de 1.000 torcedores empurrando para entrar no estádio. Foi muito perigoso e também como isso afetou o começo da partida. Obrigada. Bom, nós desde o vestiário e já entrando para o campo, nós subimos que ia demorar meia hora, mas finalmente acho que demorou 1 hora. 1 hora e 15 minutos. Imagina, desde o vestiário estávamos tentando entrar em contato com as famílias, os amigos, para ver se alguém tinha problemas ou não. Tudo ficou mais estranho, na verdade. Isso foi caótico, tentamos ficar calmos, mas existia ansiedade. Imagina que a programação para o dia, para jogar uma final, era tudo minuto a minuto. Café da manhã, almoço, fala, ônibus, chegada. Nós tínhamos que esperar mais meia hora, não, 45 minutos, não, 1 hora. Tudo ficou mais estranho. E é para as duas equipes, não é? Estou reclamando, mas não estou chorando. Você compreendeu, né? Boas tardes, profe. Eduardo Vidal para FM Boa tarde, professor. FM Center da Venezuela. Eu queria perguntar sobre a partida. Eu sinto que a Colômbia está dando de volta a essência para o futebol sul-americano, que se perdeu um pouco a nível mundial. Como você se sente com a evolução do jogo que a seleção da Colômbia teve? Eu me sinto bem.
Sempre tentamos ter bom controle do jogo, jogar com laterais bem para cima, ter sempre o organizador no meio campo para frente. Hoje, quando o James não conseguia mais jogar, Juanfer entrou no campo, que tem características semelhantes. Poderíamos ter escolhido alterar o esquema, a escalação e esperamos alterar o tipo de jogo, mas decidimos continuar com o tipo de ideia que temos, mas são coisas que pensaremos melhor nos próximos dias, mas estou satisfeito realmente com o nível dos jogadores e com o que eles fizeram no torneio. Professor Lourenço, Pilar Velázquez, da revista Semana. Falando do futuro, nós já falamos um pouco do que a seleção do revezamento, mas também ouviu as declarações do professor Marcelo Bielsa sobre a organização da Copa América, sobre os campos, o gramado, a logística. Também temos aqui a Copa do Mundo 2026, o que deve melhorar para a Copa do Mundo. Ele falou com vocês. Sim, não me perguntem para mim o que você pensa. Eu acho que ele tem razão. Então, pronto. Eu queria saber a sua opinião. Então, eu também penso que ele tem razão em muitas coisas. Tipo, quais? Muitas das que ele falou. Eu não vim aqui para falar disso. Isso nós já sabemos. Eu pergunto para vocês, analisem bem e falem. Aqui, quando você perde, parece que você está chorando ou quando você reclama. Eu já falei disso, eu concordo com as reclamações, mas em outro contexto. Não é esse o momento, eu acho. Eu acabei de perder uma final. Eu quero falar sobre a partida, sobre o futuro do processo da seleção. Do que vocês queiram, do que já aconteceu nesse sentido, já é estranho. Várias questões. Vamos fazer uma lista e enviar para a gerência e ver o que é que eles podem analisar. Hoje mesmo falamos do show no meio tempo, espera, antes do jogo. Você já viu que eu não quero falar sobre isso tudo. Vocês já sabem. Já perceberam. Professor Lourenço, eu não tenho medo. Não tenho medo de levar multa, nada disso. É porque nós reclamamos e parece que nada acontece. Professor Lourenço, Juan Carlos Guerrero, para a Hispanic Sports Media. Você falou do que a Argentina está falando. A Argentina jogou muitas dessas partidas, está acostumado com esses cenários. O que é mais difícil de vencer com uma equipe assim? É um assunto físico. Você falou também de que a Colômbia, quando começou com a pressão da partida, viu a experiência. O que é mais difícil de jogar com uma equipe desse tipo? A Argentina gestionou melhor os tempos, um pouco com a cumplicidade do árbitro, mas também quando eles souberam abaixar o ritmo quando nós estávamos ultrapassando eles. Eles abaixaram o ritmo e nos superaram. E isso é válido dentro da lei sempre que o árbitro permita. Vocês poderão analisar o jogo e teremos os tempos mortos que tinha quando eles jogavam a bola para fora. Mas, bom, essa é a nossa inexperiência também. Custou um pouco gestionar isso, nos deu mais ansiedade em lugar de... Bom, enfim, nós vamos aprender. Muito obrigado. Tem um senhor aqui que quer fazer uma pergunta ali no fundo. Eu queria perguntar, obviamente, essa geração tem muitos jogadores dentro desse processo que são jogadores relativamente novos para a seleção. Queria saber se algum dos jogadores foi uma surpresa para você nesse torneio, me referindo ao que falaram vários colegas. O processo da Colômbia foi muito bom nesse torneio, houve vários nomes falando dos grandes jogadores, James, Lucho. Houve alguns desses jogadores que foram uma surpresa no nível do jogo e como enfrentaram o peso das partidas desse torneio. Sim, há jogadores que foram conquistando o seu lugar na escalação desde as primeiras partidas, ou inclusive nos treinamentos. Nós vimos a evolução dos jogadores mais novos nos treinamentos mesmo. A Colômbia
tem futuro, tem jogadores de alta categoria para o futuro e isso é uma grande satisfação também. Há muitos que não estão na seleção, que não estiveram nessa seleção, mas também são parte do processo e podem chegar em qualquer momento. Não sei se mais alguém tem uma pergunta. Sim, por favor. O senhor que estava levantando a mão. Profe, para Villavicencio Desculpe. Día a Día y la Voz de los Para Llaneros. Villavicencio Dia a Dia ¿Cómo le pareció el e experimento Llaneiros, o el formato como você de achou unir o la experimento, o CONCACAF formato con de la Conmebol en combinar ese tipo com de CACAF e torneos? com Comebol para esse tipo de torneio? E para o futuro, você prefere trayectos más cortos que para los sejam de los equipos? trajetos mais curtos para as viagens das equipes? O torneio é, sem dúvida, que O torneio, sem dúvidas, é lindo. é belo, 16 equipos, sem o dúvidas. formato. 16 equipes, o formato é interessante. De repente, não sei se o sorteio, as vagas ou os locais que são escolhidos para essa época do ano, não sei se são ideais. Phoenix era incrível, era impossível treinar em qualquer horário. E tivemos 2 partidas em Phoenix. De repente, locais com um clima um pouco mais agradável, menos extremo. Mas o torneio é belo, a organização não foi boa, de jeito nenhum. Há muitas questões que devem ser melhoradas. Professor Fernando aqui, Fernando Céspedes, e em esportes, uma das principais fortalezas da Colômbia não foi o jogo aéreo, não foi, voltando à partida. Quer dizer, hoje não foi. O que aconteceu? O que a Argentina fez para neutralizar o grande jogo aéreo da Colômbia? Tiveram alguma alternativa durante o meio tempo, na prorrogação? Não, eles marcaram muito bem. A bola não caiu de repente onde tinha que cair. Eles têm um goleiro que é muito alto, ele sai muito para frente, ele é muito bom. Ele foi escolhido o melhor goleiro do torneio. Não sei se não é o melhor goleiro do mundo. O que é que podemos falar? Tivemos alguma chance também, mesmo assim, mas não tivemos sorte hoje. Não aconteceu o gol hoje, simplesmente. Mas é uma variante que nos dá possibilidades, nos dá alternativas. Boa noite, muito obrigado.